Fala, concurseiro! Seja bem-vindo aí a mais um bate-papo aqui. E hoje estou com uma figura ilustre, professor Marcelo Adriano, ele que é policial penal federal e tem um vasto currículo aqui que eu tentei resumir, mas eu vou colocar aqui algumas coisas. Ele é professor de concursos desde 2009, ele é ex-militar das Forças Armadas, primeira aprovação aos 18 anos de idade, atualmente servidor público da PPF, foi aprovado em vários concursos, como a PF, a Polícia Civil do Distrito Federal, a PRF, né, a própria Polícia Penal Federal e vários outros. Ele é ex-professor da Academia Nacional de Polícia e instrutor de matérias como tiro, uso progressivo da força e técnicas e tecnologias não letais. Professor Marcelo, super bem-vindo. Obrigado aí pelo tempo precioso aí que o professor vai trazer para a gente. E eu queria já trazer uma pergunta que, assim, o professor já abriu minha cabeça. A gente fez uma live uma vez e eu fiquei, assim, até pensativo depois dessa live, porque nós que falamos de segurança pública, a gente foca muito, às vezes, na prevenção dos crimes, né, pelas polícias federais, Polícia Rodoviária Federal, PM, ou até na questão da repressão pelas polícias judiciárias, a PF, as polícias civis, esquece muitas vezes da execução penal. Qual que é a importância, professor, da execução penal? O professor tem um conhecimento histórico aí que pode fazer a gente abrir a cabeça e entender a importância da Polícia Penal Federal que vem crescendo em todo o Brasil. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma grande honra estar aqui nesse canal que quebra tudo aí no mundo dos concursos. Eu sou seguidor, inclusive, estou sempre vendo suas dicas aqui. Agradeço demais o convite, o prestígio e a consideração por ter trazido aqui esse tema tão relevante que é a própria Polícia Penal Federal, também o mundo dos concursos, tá? O mundo do armamento de tiro, que dá para a gente falar um pouco também, certo? Bem, é muito importante entender a necessidade, na realidade, a importância da execução penal. E nesse contexto da execução penal, as polícias penais, estaduais, federal e distrital. Por quê? Porque nós tivemos, durante muito tempo, uma falha no nosso sistema de justiça criminal. Tá? E que falha é essa, afinal de contas? O sistema de justiça criminal ele é composto por tudo aquilo que é importante para a prevenção do crime, vamos assim dizer, e para a repressão, para evitar e para a punição. Então, ela começa lá na prevenção. E essa prevenção não é só com a polícia preventiva. Políticas públicas também podem envolver a prevenção. Tá? Mas vamos falar das polícias, né? As polícias preventivas, PM, PRF especialmente, né? As outras polícias também trabalham com prevenção, né, de forma ostensiva. Não existe uma cisão efetiva entre as funções da polícia, mas tudo bem. Nós temos a repressão quando o crime acontece, em que as polícias civis vão investigar, a Polícia Federal vai investigar. Depois, o Ministério Público entra acusando, vai para o Judiciário que julga e depois a condenação, ok? Até aí, a Constituição Federal de 88 tratou, mesmo antes, né, vinha tratando, não da forma como deveria, do nosso ponto de vista, especialmente o papel das polícias, mas tratou. Mas a Constituição Federal de 88 e outros normativos deixaram de lado a própria execução penal. Então, a execução penal ela ficou de fora, por vários motivos que não vale a pena a gente aqui entrar, histórico, sociológico e tudo mais. Mas a execução penal ela ficou de fora. Isso começou a gerar um problema muito grande para a sociedade e para a segurança pública como um todo. Haja vista que é de conhecimento de todos que as principais organizações criminosas do Brasil foram aquelas que surgiram no âmbito dos sistemas penitenciários. Ninguém nunca parou para se preocupar com isso. E por que ninguém nunca parou para se preocupar com isso? Por vários motivos também. Um deles era a forma que a execução penal era feita e o reflexo dessa execução penal para a sociedade, para o Brasil. Como assim um reflexo da execução penal? Até início da década de 80, meados da década de 80, né, início da década de 90, como funcionava a execução penal no que tange a prisões, especificamente. Funcionava que eu tinha lá um prédio, jogava o preso lá dentro e o preso que se virasse. Como esse prédio ele era fechado, o preso não saía, claro que havia fugas e tudo mais, mas de uma maneira geral. Isso não se irradiava para a sociedade. Vou pegar o exemplo do fato que aconteceu no Carandiru, que eu não entro no mérito também. Tá? Vamos fazer só uma análise histórica. O que aconteceu no Carandiru? Uma grande rebelião, a polícia entrou, matou um monte de gente morreu, isso e aquilo. Ponto, acabou. Vamos imaginar, que você, Guilherme, que você fosse
vizinho do Carandiru, morasse ali nas proximidades, a sua vida ia mudar em quê com tudo aquilo acontecendo? Ah, você ia ver na televisão, você talvez ficasse preocupado, mas na prática você ia sair para trabalhar no dia de manhã e a vida ia seguir normalmente, ok? Só que com o desenvolvimento dos meios de comunicação, especialmente o celular, e depois do celular, os aplicativos que permitem a comunicação com muita facilidade, né? Rede social, começou lá com o Orkut, com o Facebook, e agora os aplicativos de mensagem, passou a ser possível o gerenciamento dessas organizações de dentro dessas unidades prisionais. Porque, em razão da omissão do Estado, no que tange a execução penal ficou largada a segundo plano, certo? E por que ficou em segundo plano? Por vários motivos, porque ninguém ganha voto investindo em cadeia, né? Ninguém quer saber da execução penal. Agora, quando a polícia faz a apreensão de uma quantidade X de drogas, olha aí que legal, vamos mostrar na televisão. Quando tem uma grande operação da Polícia Federal, olha aí que legal, vamos mostrar na televisão. Agora, com relação a preso, e aí é uma característica muito interessante, né? E muito negativa, vamos assim dizer, né? O sistema de execução penal, ele só aparece quando tem problema. Quando tudo dá certo, ninguém vai na porta fazer reportagem. Agora, quando tem uma rebelião, quando tem algum problema, algum ataque, aí as pessoas vão querer saber o que está acontecendo. É diferente da polícia. A polícia aparece quando tem o problema, só que aparece do ponto de vista positivo, porque a polícia estará trabalhando. Então, fez a prisão, combateu o crime, ok. No sistema de execução penal é o inverso. Por conta desse contexto como um todo e do esquecimento da Constituição da execução penal, o que aconteceu? E a omissão da União junto à execução penal, porque a União, até o sistema penitenciário federal ser criado, ela não executava a pena, ela tinha o DEPEN, que era o Departamento Penitenciário Nacional à época, que é um órgão de execução penal, que inclusive está na LEP, que funcionava praticamente como um grande banco de fomento. Só isso. Em que se fazia política com dinheiro, com muito pouca fiscalização, necessidade de padronização, com muito pouca exigência dos estados, e é uma mera distribuição de dinheiro. E aí o que aconteceu? Os estados, cada um passou a executar a pena como bem entendia. Claro, de uma maneira metafórica, certo? Por exemplo, fui numa missão no Espírito Santo, assim que o Sistema Penitenciário Federal foi criado, que eu passei no concurso, em que lá, praticamente todos os agentes penitenciários, hoje policiais penais, mas na época agentes penitenciários, eram terceirizados. Caramba. Agora eu pergunto, você imagina a Polícia Civil terceirizada? Você imagina a PRF terceirizada? Um PRF te parando ali na rua, sendo terceirizado? Agora, dentro da execução penal, em que o bandido, em regra, até já foi condenado, ou no mínimo ele está cumprindo uma medida preventiva, né? Uma prisão preventiva, por exemplo, certo? Uma medida cautelar, em que no mínimo a prova da existência do crime diz suficiente de autoria. Porque esse pode ser custodiado por um terceirizado, porque a sociedade não olhava para isso. Não havia essa preocupação por conta desse isolamento do sistema dentro das penitenciárias. Tá? Mas isso gerou também um vácuo de poder dentro das penitenciárias. Por quê? Porque a força policial é que também traz a paz social. Como não há paz social, como não há Estado, não há vácuo de poder, as organizações começaram a se organizar dentro dessas prisões. Por quê? Porque o preso lá, ele se sente, então, dentro desse novo contexto, desse novo Estado, e ele passa a fazer parte disso, integrando essa organização. Mas até aí tudo bem, sabe por quê? Porque lembra do Carandiru? Está dentro do muro. Então até aí tudo bem, não incomoda a sociedade. Porém, como disse, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, isso passou a ser irradiado para fora, por intermédio do gerenciamento de dentro dessas prisões. Tá? Por quem? Por aquele que teve a visão, por aqueles que tiveram a visão de gerenciamento e entenderam aquilo como uma oportunidade. E aí tem um outro segundo fator que é muito importante também, que é o advento da lei de drogas. E aqui eu não estou defendendo ou criticando a lei de drogas, é só um fato, só menção de um fato. A partir da lei de drogas, o encarceramento ele se tornou massivo no Brasil, ele cresceu muito, cresceu exponencialmente. A população carcerária no Brasil era, até pouco tempo atrás, a segunda do mundo. Era a terceira, acho que agora passou a ser a segunda do mundo, certo? Então, ele cresceu exponencialmente o encarceramento e a estrutura não cresceu, gerando um sistema totalmente caótico, de autopoiese, certo? Em que nós temos agora um caos se instalando. E esse caos ele passa a extrapolar para fora. Por quê? Porque eu tenho boa parte desses presos, mais de 40%, eu não tenho os dados agora, são presos provisórios. Agora, veja a condição do preso provisório. Ele entra porque ele, por exemplo, ele foi mula
transportando droga, a PRF prendeu. Aí ele vai para a cadeia numa medida protetiva. Numa medida protetiva, não, numa medida preventiva, na prisão preventiva. Né? Uma medida cautelar, uma prisão preventiva. Ou seja, ele nem foi condenado ainda. Ele pode até ser absolvido ainda. Mas ele chega naquele novo mundo, onde ele é inserido, em que existe um novo Estado, existe a facção criminosa. Ele acaba aderindo a essa facção criminosa e sai dali já como um soldado, com meta para cumprir, dentro de um sistema, de uma organização que se aproxima muito, inclusive, de uma empresa. Ok? Então, eu tenho essas duas situações, com a possibilidade de gerenciamento de dentro das cadeias. E por que entrava celular agora? Isso está mudando, graças a Deus. E por quê? Porque, de novo, nós estamos no caos. Nós estamos num sistema de execução diversa, onde até o terceirizado tem contato com o preso, por mais perigoso que ele seja. Ok? Então, o que aconteceu, que foi um fato extremamente relevante, é a efetiva virada de chave. Em 2004, tivemos uma grande crise em São Paulo, né? Startou-se uma grande rebelião em cadeia, com diversas unidades prisionais ali entrando em rebelião ao mesmo tempo, todas coordenadas, por quê? Porque agora tem possibilidade de coordenação, ataque nas ruas. Foi aí que o Brasil percebeu, opa, peraí, quem está na cadeia pode comandar o crime na rua. E esse ataque foi contra o próprio Estado, onde centenas de agentes públicos foram vítimas, né? Inclusive até pessoal do Correio, bombeiro, todo mundo foi atacado. E aí a facção criminosa mostrou efetivamente a sua força. Aliado a isso, nós tínhamos também um líder de uma outra grande facção criminosa, que era Popstar, no sentido de estar o tempo inteiro na mídia. Não tinha um local para execução penal desse indivíduo. Por quê? Porque a União se esquivava, não executava a pena, os estados não tinham capacidade operacional e técnica para executar a pena, salvo raríssimas exceções, como, por exemplo, o Distrito Federal, que sempre foi muito bem organizado, graças a um pioneiro da atividade prisional, Mauro Albuquerque, certo? Que foi, inclusive, meu instrutor, meu professor. Então, o que acontecia? Esse cara não tinha onde cumprir a pena. E ele coagiu o Estado, ele estava sempre na televisão, né? A sociedade tinha medo dele, o Brasil tinha medo dele. Eu lembro de um episódio em que o governador do Espírito Santo interpelou o ministro da Justiça em um palanque, porque aquele cidadão tinha passado uma noite do Espírito Santo, numa situação de transferência, a Polícia Federal estava sob custódia da Polícia Federal, e ele não sabia. Agora, veja, um governador de Estado preocupado com um preso, se ele está aqui, se ele está lá. Então, isso era uma grande vergonha para o Brasil. A partir desses ataques, a União, então, startou. Opa, peraí, temos que fazer alguma coisa. O Estado não é capaz de conter na forma como está, pela falta de padronização, por isso, por aquilo, porque, veja bem, Polícia Militar é Polícia Militar em todos os estados, né? Muda a farda, muda um detalhe ou outro. Polícia Civil também. Polícia Federal. Só a execução penal que não. Seria no estado, um estado era polícia, no outro era agente administrativo, no outro era terceirizado, no outro não tinha nada, era uma tremenda confusão. Tremenda confusão. No outro tinha vários cargos, em São Paulo, por exemplo, são vários cargos. Tá? Então, o que aconteceu? A União, temos que criar, então, um sistema de excelência para executar apenas, ao menos por enquanto, dessas principais lideranças criminosas que o Estado não tem condição de conter. Foi aí que surgiu o Sistema Penitenciário Federal. Não vou entrar muito em detalhe, porque senão a entrevista vai ficar muito grande. Um sistema aqui de tão importante que foi, de tão grande excelência que foi implementado, certo? Se tornou referência para o Brasil. Um dos principais pilares, justamente para depois a criação e conversão desse sistema na Polícia Penal, no caso, Polícia Penal Federal. Por quê? Porque esse preso Popstar que eu acabei de citar para você, você não ouve mais falar. Sim, resolvemos o problema. Tenho muito orgulho disso. Tá? Essas grandes lideranças de organização criminosa, todas temem o sistema. Inclusive, acabou de sair uma reportagem sobre uma grande liderança criminosa. Todas temem o sistema. Isso não acontecia. O sistema era literalmente a casa deles. Então, diante desse contexto geral, certo? A Polícia Penal, então, passou a ser protagonista da execução penal. Inclusive, participei da criação da própria Polícia Penal, né? Eu sou membro da federação. Inclusive, depois eu até te passo um videozinho, onde no dia da promulgação foi citado os nomes ali dos principais integrantes que estavam ali. Foi a época do senador Alcolumbre. Depois eu passo o videozinho e te passo todo o histórico depois aqui, para você entender que nós, a partir daí, conseguimos convencer o governo, especialmente por intermédio do Anunciação, que é o presidente da Federação dos Policiais
estaduais, né, dos policiais penais estaduais, hoje policiais penais estaduais, que mobilizou todo o Brasil, e a partir daí surgiu, então, uma nova polícia. A polícia penal, agora para executar a pena, fechando o ciclo do sistema de justiça criminal, porque aquela lacuna agora eu tenho uma autoridade policial que vai ser responsável. Ela é a única responsável? Claro que não. Eu tenho ali a execução penal extremamente complexa, com vários serviços, sim, várias coisas que são importantes para a execução penal, não só a polícia. Mas a polícia como ponto focal, como ponto central de referência para que a execução penal aconteça como deve acontecer. Entendeu? Então, isso foi interessante nessa criação. E eu tenho muito orgulho de ter participado ativamente, justamente, da idealização da criação da Polícia Penal como um todo. Após a promulgação da emenda, criou-se a Polícia Penal na Constituição, como órgão constitucional, lá no artigo 144, nós começamos a batalhar, então, pela regulamentação da Polícia Penal Federal, que aconteceu há pouco tempo. Também estava lá, assinei o termo de criação da polícia como representante da nossa federação, e aí hoje temos a Polícia Penal Federal, mais nova polícia do Brasil, mais nova e melhor polícia do Brasil. Tenho muito orgulho de estar aqui. Legal, sensacional. Eu discordo, né? Tenho meu boné aqui mas com certeza é algo que a gente não fala, né? E é muito louco isso que você estava colocando, né? Porque assim, a gente só lembra da Polícia Penal Federal às vezes quando não dá certo. Era Exatamente. Uma polícia que não tinha tido nenhuma fuga no Brasil, que era algo para ser falado todos os dias, porque era uma polícia que tinha um trabalho assim, né? 100% eficiente. 100% eficiente, daí você só escuta falar quando falha, né? 18 anos, sem nenhuma fuga. A lógica das outras polícias é outra, né? Tipo, não, quando acontece, quando faz e tal, né? Ninguém vai falar, olha, estamos cuidando muito bem desse preso, né? Esse preso não está sendo com comunicabilidade com o meio externo. Ninguém vai falar isso, né? Ninguém vai falar isso é muito ruim. Infelizmente. Por isso eu acho importante esse assunto. Mas assim, vamos mudar um pouco. Eu quero falar do outro lado do professor Marcelo, que é essa questão do instrutor de tiro, professor instrutor de tiro, né? Sim, Pode falar. Quanto tempo? Não, quanto tempo, professor? Então, eu sempre gostei muito dessa atividade, né? Por isso também entrei nas Forças Armadas, né? Passei no meu primeiro concurso, fui militar de carreira das Forças Armadas, fiquei 13 anos, tá? Só que eu tinha dificuldade para atirar. Para você ver, eu atirar muito bem de fuzil, olha que interessante. E tinha dificuldade para atirar de pistola. Certa vez, o meu filho perguntou sobre calibre. Eu não soube responder. Aquilo me chamou a atenção. Falei, peraí, eu 13 anos nas Forças Armadas, um dos principais instrumentos de atuação é a própria arma. E eu não sei. Peraí, tem alguma coisa errada. E comecei a pesquisar sobre armamento a partir de então, que é um mundo, cara, fascinante. Desde o histórico, porque, veja, aprender de verdade, e aí é um dos problemas relacionados ao armamento e tiro, que as pessoas acham que armamento e tiro é atirar. Atirar é um aspecto do armamento e tiro. Mas a arma está com a gente desde que o mundo é mundo. Se você permitir, eu discorro um pouco sobre isso depois. Apesar de que a live aí, ou a gravação talvez fique um pouco grande, mas depois você corta se você achar que não é relevante. Fica tranquilo. Tá? Então, eu comecei a me questionar. E aí eu passei, né, comecei a estudar para outros concursos, porque o Exército, para mim, tinha alguns pequenos problemas, né? Especialmente ter mais de uma classe, né? Eu prefiro... Né? Esse foi um dos motivos, por exemplo, que eu nunca desejei para a Polícia Federal. Tá? Acho que carreiras com classe única considero muito melhores, ao menos... Acima e embaixo. Carreiras com classe única eu considero muito melhores, ao menos para o meu psicológico. Entendeu? Ao menos para o meu... Saber que o meu diretor já ralou comigo aqui embaixo. O meu diretor geral é da minha turma. Já ralou comigo aqui embaixo. Então, e futuramente pode ralar com você, né? E futuramente pode vir a ralar de novo. Então, que daí a pessoa tem outra cabeça, né? Pô, já vi gente que o cara tá lá no topo um dia e no outro dia tá na viatura com você. Tá na pista, tá na pista. Entendeu? Então, isso para mim eu acho muito interessante. Tá? Então, quando eu passei no concurso, e aí nós tivemos uma sorte muito grande, porque, como eu disse, não tinha referência nem de formação de policiais penais, não é? Mas aí, como eu disse, lá no Distrito Federal, o sistema sempre foi extremamente moralizado. Por quê? Uma pergunta interessante. Porque o Distrito Federal sempre foi diferente. São vários os motivos. Um deles é que lá o agente penitenciário era policial. Olha que interessante. No Brasil, lá era policial. Em outros lugares, não. Mas lá era policial. E aí, tivemos um policial pioneiro lá, no que tange a doutrina de gerenciamento penitenciário, que é o Mauro Albuquerque. Ele criou um grupo dentro do sistema de execução penal do Distrito Federal, e esse grupo, que, cara, sensacional, foi a base, inclusive, do próprio sistema penitenciário federal, foi que nos caiu no colo deles a nossa formação, porque não tinha quem formasse.
Nós fomos criados inicialmente dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal, opa, arregou, refugou. Não, não quero, não sei mexer com preso. Sai daqui. Fomos para o IDEPEN, que era, lembra, um bancão de fomento? Era 4 portinhas dentro do MJ. Ou seja, não sabia absolutamente nada, nem sequer sobre formação policial. E aí, por sorte, nós caímos lá no Distrito Federal, certo? E começamos, então, a nossa formação. E lá no curso, atirando, foi que eu vi que eu tinha muitas deficiências. Porque nas Forças Armadas se atira muito pouco de arma curta. E lá eu comecei a ter que atirar de arma curta muito mais. E eu percebi que eu tinha muita dificuldade. Mas eu pensei, peraí, eu não sabia atirar. Eu ensinava os outros a atirar. E comecei a estudar sobre isso, né? Foi aí que eu recebi o convite por me destacar na minha instituição, né? Eu sempre fui muito proativo. Fui o primeiro instrutor da Polícia Penal Federal, o primeiro, tá? Eu fui convidado, né? Foi feita uma seleção para o primeiro curso de formação depois do meu, formar-se instrutores de tiro na Academia Nacional de Polícia. Só que existia uma prova, a prova do alvo colorido, certo? O alvo colorido tinha uma dinâmica que hoje, para mim, é muito simples, mas na época eu nem conhecia. E eu fui tentar a prova, cara, chafúrdio geral, total, tem ponto positivo, só que você perde ponto, eu fiquei com negativo. Falei, cara, eu não sei atirar. Foi aí que eu senti o start. E aí eu tive a sorte de conhecer aqui Vitor Matos e Maurício Fedato, 2 campeões brasileiros de tiro. Maurício Fedato, 7 vezes campeão brasileiro de tiro. E comecei a aprender do zero, desci do tamanco, comecei a aprender do zero o tiro. Foi aí que eu entendi o processo do tiro, cara. Foi aí que eu vi que eu passei, sabe, contando ali quase 16 anos mexendo com arma sem saber atirar. E era algo tão simples. Eu passei a me interessar, então, a difundir isso. Porque no meio policial, infelizmente, e aí eu faço uma crítica com propriedade, porque eu sou policial. Poucas pessoas sabem de verdade sobre o tiro. Sabe o que é pior? As pessoas não sabem que não sabem. Ixi. A pessoa não sabe que não sabe. Por quê? Porque tem a síndrome da farda mágica. O cara botou a farda, ele é um entendido de arma, mesmo sem saber nada. Vou te dar um exemplo. Você foi policial, não foi? Claro, sim. Você não foi policial? Você sabe que 389 milímetros também? Sabia Não, ou não? você acaba não. Ué, mas você não era policial, entendido de arma? Veja, eu não tô te depreciando, é só Claro. como uma forma de poder ilustrar para as pessoas. Mas o E 380... isso acontece muito porque, assim, você chega no curso de formação, direito você já escutou. Assim, várias coisas você já escutou, mas quando vai para armamento e tiro, eu me lembro, assim, é um mundo que você nunca ouviu falar. Então você já tem toda a atenção que, pô, você vai... E daí você entra no mundo que você, assim, desconhece. Eu desconhecia total, assim, armamento e tiro. Nada, não sabia nada. E vou dizer a você, o próprio instrutor muitas vezes não sabe. Eu digo isso por mim, porque eu também não sabia. Estava nas Forças Armadas e ensinava. 762 o quê? Milímetros. Como assim milímetros? O que é esse 762? O 38 e 380, por exemplo. Quando eu falo em 38 e 380, eu estou falando em fração de polegadas no calibre real. Agora, matematicamente, 0,38 não é a mesma coisa que 0,380? Matematicamente falando? E por que são diferentes? O policial não sabe. O 12, por exemplo, o calibre 20 na espingarda é um calibre menor do que o calibre 12, que é um número menor. Por quê? Ninguém sabe, cara. Eu não sabia nada disso. Agora você pode pensar, não, eu tenho que atirar. Não, você tem que ter uma base de conhecimento para você, a partir daí, como você disse, é um mundo desconhecido. E quando você entende o que, como e porquê, até o aprendizado prático fica mais fácil. Porque você sabe por quê. O seu cérebro entende o porquê você está fazendo aquilo. Exemplo, treinar em seco. Eu detestava treinar em seco. O dia que eu entendi o porquê treinar em seco, cara, eu só treino em seco. Para quem não sabe o que é treinar em seco, professor. Treinar sem munição. É treinar sem a munição. Tá? Só vou te dar um exemplo. Não pode mostrar, né, o equipamento aqui, né? Mas vamos imaginar aqui, só para você entender o treinar em seco. O boom e o recuo da arma, que é a diferença do tiro em seco para a munição, ele ocorre depois que a munição saiu. Então, você atirou, decidiu atirar. Quando a munição está aqui, ocorre o boom e o recuo. Isso quer dizer que tudo que você pode fazer pelo tiro ocorre antes do boom e do recuo. Então, todo tiro é em seco, na prática. Sim. Então, treinar em seco, fazer o controle do gatilho, controle da empunhadura, certo? A apresentação da arma, tudo você tem que treinar em seco. Sem contar a questão tática, que é a da movimentação, que é necessário. Quando você passa a entender esse tipo de coisa, você vê que você dá um salto qualitativo, tanto no seu aprendizado, quanto no seu próprio tiro. Tá? Então, a partir daí, eu comecei a estudar profundamente. Fui convidado para fazer um curso para instrutores de tiro civil, porque eu já tinha trabalhado em curso de instrutores de tiro institucionais. Tá? Porque o curso de tiro é esporádico. Né? Fui convidado para fazer o curso de tiro,
quando eu estudei, eu vi que era muito tempo, no mínimo 10 dias. Né? Falei, cara, eu não consigo fazer esse curso de instrutor de tiro, porque é muito tempo fora de casa. Né? Eu dou aula no Focus, né? No Focus Concursos. Sim. Também tenho meus plantões e tudo mais. Foi aí, quando eu estudei a matéria, eu verifiquei que boa parte dessa matéria era técnico-teórica. Então, histórico de arma de fogo, todo direito relacionado, né, legislação relacionada à arma de fogo, classificações. Foi aí que eu comecei a pensar, peraí, todo esse conhecimento técnico-teórico pode ser passado online, não é? E você ter uma base para chegar, por exemplo, num curso de formação, já sabendo muita coisa. E mesmo pelo vídeo, eu consigo te passar procedimento, você consegue entender os porquês, ok? Por exemplo, o recuo da arma, né? Por que a arma recua, certo? A arma recua porque, a partir do disparo, lei de Newton, ação e reação. Se ela estivesse no espaço sideral, ela recuaria para trás, confere? Quando você empunha a arma, você coloca uma alavanca. Quanto mais alta sua mão estiver, menor vai ser a alavanca, menor vai ser o recuo. Então, são dicas que você consegue dar a explicação e pode ser feita online. E aí você reduz a parte presencial. Foi aí que eu decidi aceitar fazer esse curso. Então, vamos fazer, né? Fizemos esse primeiro curso e a parte online ficou tão boa que ela se bastou. Entendeu? Ela se bastou. E aí, ficou lá o curso. Aí, como eu dou aula no Focus, né? O Focus é um grupo de educação que, inclusive, tem a faculdade. O Focus acabou me convidando. Falei, escuta, não tem nenhuma pós-graduação nessa área. E esse é um assunto muito relevante, inclusive para o concurseiro, que já quer chegar no curso de formação, porque no curso de formação, em regra, armamento e tiro é uma matéria. E eu já vi vários alunos, porque eu já fui instrutor em curso de formação, né, na NP, certo? Acho que eu já formei, acho que 4 ou 5 turmas, certo? De alunos, não mais. Só na NP, formamos no Nordeste, em vários estados. Eu já vi vários alunos reprovaram no armamento de tiro, inclusive na teoria. Então, se você já entregar o aluno mais preparado, ele aproveita muito melhor o curso, porque ele não chega com esse sentimento aí que você, nossa, meu Deus, a arma é mágica. O que é uma arma? O que é isso? O que é aquilo? E o curso é assim, o CFP, ele é muito legal, mas ele tem uma pressão muito grande. Muito você grande. chega lá, e assim, eu vou contar a minha história. Eu me deparei com a instrução de tiro, assim, eu nunca tinha ouvido falar nada. E assim, eu tive muita dificuldade, por exemplo, em manejar a arma e tal, e muita dificuldade na parte teórica, porque então, assim, você chegar com pré-conhecimento, eu acho que ajuda bastante, me ajudaria bastante no meu CFP, sabe? Não tenho dúvida. Veja, tanto é que você passou. Eu não estou dizendo que é fundamental e que você precisa disso para passar no curso. Agora, quando você chega num curso de formação, que já tem pressão de todas as formas, né? Você já chega com essa carga a menos, né? Você já entendeu o processo, sabe que é uma arma de fogo, preferencialmente já foi atirar, já entendeu como é que faz o disparo, porque depois que eu aprendi a atirar, irmão, para mim virou mel com açúcar. E eu tive dificuldade, inclusive, no meu curso de formação como policial, porque eu achava que sabia atirar e não sabia. Tá? Eu vi muita gente sofrer no meu curso de formação. Depois que eu entendi o processo, falei, só isso? Hoje eu farei aquele curso com o pé nas costas, porque eu entendi o processo. Então, isso é muito legal para que o aluno chegue, então, no curso de formação, já com um conhecimento prévio, para que ele possa aproveitar melhor o curso. Inclusive, ter uma nota melhor e, talvez, uma classificação melhor. Né? Porque a nota também pode interferir na classificação. Sem contar depois do desenvolvimento do seu trabalho. Porque quando você chega para trabalhar, você se deparar com espingarda calibre 12. E agora, o que eu faço? Você se deparar, porque você muitas vezes vai se deparar com armas com as quais você nunca teve contato, mesmo tendo feito o curso de formação. Você pode aprender uma arma na pista que você nunca teve contato. Se você tem o conhecimento dos princípios prévios da segurança do manuseio, independente da arma, isso o curso de formação não te ensina, ou melhor, difícil o curso de formação que ensina de verdade, tá? Você vai ter muito mais facilidade. Então, foi aí que a gente fomos convidados pelo Focus para fazer essa pós-graduação, tá? E aí, hoje em dia, graças a Deus, quem faz se apaixona pelo mundo das armas, porque é um mundo efetivamente apaixonante. Legal. Então você faz uma pós que vai te ajudar no teu trabalho, você vai ser um profissional diferenciado, sim. Você pode ganhar pontos, né? Pode porque ganhar pontos. Assim, a PRF, por exemplo, tem títulos, para quem não sabe, né? É reconhecido pelo MEC, né? Sim, reconhecido pelo MEC. Reconhecido pelo MEC. E você vai também ter um CFP até mais tranquilo, né? Porque você já tem uma base teórica que não é dado em outros lugares, né?
O concurseiro, ele sabe muito de direito, ele sabe muito, né, da preparação física, mas chega na hora lá do curso de formação e vivencia isso. Você fica, né, meio perdido, né? Eu fiquei um pouco perdido. Assim. Completamente. Detalhe, psicologicamente. Sim. Porque o armamento, ele infelizmente, né, no Brasil, mas no mundo, mas especialmente no Brasil, a arma de fogo, ela criou-se uma mística, quase que um objeto vindo do inferno para destruir o mundo. Quando, na realidade, é um objeto como qualquer outro. É um objeto como qualquer outro. Mas, em outro momento, a gente debate sobre isso. Então, o que gera no aluno medo? Eu já vi aluno jogar arma no chão e chorar no primeiro tiro. Olha que interessante. Porque tem aquela carga emocional. Então, o aluno chega com medo, chega preocupado. Quando você quebra isso antes, ele aproveita muito melhor o curso. Muito melhor. É verdade. Sem contar que muitas polícias, muitos dos que nos procuram hoje, por quê? Porque a gente, né, acaba na rede social tendo que dar dica e tal, o aluno procura, essa pós-graduação é boa, não é boa. Então, muita gente que procura quer a progressão funcional, né? Quer a progressão funcional, ou quer valendo pontos. Por exemplo, muitos PRFs querem se tornar instrutores na PRF e colocam ali no seu currículo, porque é um processo seletivo, né? É um processo seletivo. Coloca ali no seu currículo para tentar se tornar instrutor da PRF, ser selecionado para fazer o curso de instrutor. Então, eu só vejo vantagens, especialmente para quem gosta da área. E lato sensu, não tem formação específica anterior, a única exigência que seja formado e tenha nível superior. Legal. E tem um descontinho aí para quem fazer o curso, professor? Detalhe. Era uma pós-graduação 100% online, tá? Você vai fazer da sua casa. Isso que é interessante. Por quê? Porque as aulas estão lá disponíveis, você acessa. Detalhe, o corpo docente é um corpo docente sensacional, não sou só eu. Né? Eu sou o melhor, é lógico, e mais bonito. Mas não sou só eu, né? Nós temos, por exemplo, 2 juízes ministrando, e juízes que se formaram também. Nós temos uma doutora em História, a professora Carla Curso, que é doutora em História. Tá? Nós temos delegado de polícia, temos um especialista em balística. Cara, a balística é um assunto muito apaixonante. Sim. E a gente tem um cara que é fera demais em balística, chamado Fabrício Rocco, certo? Que ele também ministrou aulas na pós-graduação, sabe? Então, cara, é um plantel de instrutores. E o professor Maurício Fedato, que é 7 vezes campeão brasileiro de tiro, foi 15 vezes campeão paranaense, ele já representou o Brasil em competições internacionais. Então, eu tenho ali uma mescla da segurança pública, comigo, por exemplo, dando uma visão de segurança pública, de um tiro defensivo, explicando, são muitos fatores, é um assunto infinito aqui para a gente conversar. E ele falando sobre a parte técnica efetiva, um cara que entende muito sobre esse assunto. Entendeu? Porque no Brasil não tem formação regular, né? Isso é um grande problema. E o desconto aí para o pessoal, vai ter? Vou falar com o pessoal, vou falar com quem manda. Mas eu acredito que é bem possível, sim. O pessoal bem flexível, quando eu falei que veio para cá, eles ficaram muito contentes, né, pelo convite, principalmente pelo reconhecimento. Tá? Eu vou falar com o pessoal lá, eu acredito que é possível, sim. Vamos dar um desconto, então. Quanto você quer de desconto? Depende de quanto. Você que manda. Já. Vou deixar o link aqui embaixo, então. Ó. Quem então já deixa. Eu vou falar com o pessoal, com quem manda de verdade, e a gente já deixa o link aqui, surpresa, com descontaço. Eu vou pedir um descontaço para todo mundo que entrar aqui. Legal. Ó, pessoal, eu sei que muita gente quer fazer pós. Daí, às vezes, a pessoa vai fazer uma pós que não tem a ver, que é chato, que é um processo... E, assim, essa semana, só semana passada, 2 pessoas vieram. Então, você já aproveita, já faz uma pós para... Pensando já quando você vira policial. Porque, assim, para que você vai fazer, uma vez, uma pós numa coisa diferente que você não vai nem utilizar na tua carreira? Então, para quem quer realmente ser um profissional de verdade, quem quer ter diferença no concurso e quer aprender algo que realmente é muito interessante, então o link está aqui embaixo para você acessar e vai ter um desconto. Vai ter desconto. Seu chorão, vai ter desconto. Se sou uma cara de pidão aí, eu vou pedir um desconto. Só um detalhe interessante. Eu lido com concurso há muito tempo. A gente ajuda os alunos, você também, né? Ele faz um trabalho espetacular. E já passou aquela época do cara desesperado, estudando 10 horas, se matando, morrendo, acabando com a família. Isso já passou há muito tempo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos alunos estão nos procurando e passam a estudar, e diz, cara, é o momento que eu me desconecto. Isso é importante, higiene mental. Porque é um assunto completamente diferente. Cara, é apaixonante, é divertido, é interessante. História da arma de fogo. Por exemplo, você sabe por que o revólver chama revólver? Quem inventou o revólver foi Samuel... Inventou não, ele adaptou, na realidade. Chamado Samuel Colt, né? Ele disse que
Deus criou os homens, Samuel Colt tornou os homens iguais. É muito interessante essa frase, né? Sabe por que o revólver chama revólver? Cara, quando eu passei 20 anos lidando com arma, 13 anos com as armas, eu não sabia. Simples, porque ele tem um tambor que se revolve, gira, direita volver, esquerda volver. Sabe? Então, são informações. Sabe que tem revólver semiautomático? Sabe que é uma arma automática? Cara, é muito assunto, muito interessante, ok? Lá, inclusive, o delegado que ministra aulas, ele fala dos aspectos práticos relacionados à utilização da arma de fogo. Isso é muito importante. Porque a legítima defesa, uma coisa é que você estuda para concurso. Outra coisa é você na prática ali. Você, o bandido, tem que resolver. Ele traz dicas muito interessantes. Quer ver um exemplo de dica interessante? A ideia que era pregado do double tap, né? 2 disparos, de atirar na perna. Isso não existe. Se for voltado para a sobrevivência e o policial ele vive para sobreviver, ele sobrevive, você vai ver que a reação não convencional é o que conta, é resolver o problema o mais rápido possível. Então, a história dos 2 disparos, que muita academia de polícia ainda ensina, isso acabou há muito tempo. Só que no Brasil isso ainda não chegou. Então, nós trazemos uma doutrina efetivamente moderna, a história de atirar na perna, disso, daquilo, do calibre mágico, né, do stopping power, que não existe stopping power, não existe calibre mágico, sabe? São coisas que são apaixonantes e quando eu comecei a aprender, minha cabeça explodiu. Então, a gente agora tem esse aluno que vem, que está lá no estresse, que está preocupado, que está isso, que está aquilo, e quando se depara com um assunto interessante como esse, é uma higiene mental. Né? Então, ele ganha um boost além da motivação, né? Porque ele se vê ali operando aquele instrumento agora com muito mais confiança. Então, eu acho muito interessante. Voltar a falar aqui da Polícia Penal Federal. Vamos. Houve essa mudança aí, né, como que era? Agente Federal de Execução Penal. Agente Federal de Execução Penal. O que mudou na prática? Assim, o que o professor está sentindo que assim, mudou na instituição para quem nem pensa? Porque muita gente hoje não... a pessoa pensa na PRF, pensa na PF, mas não pensa na Mas vai começar a pensar na PPF. Você vai ver. Vai começar a pensar. Nós tínhamos um grande problema como instituição. Nós éramos seres híbridos. Por quê? Porque eu não era policial. Não era policial. Sim. Não era policial na Constituição. Não estava no 44. Então, todo mundo me tratava administrativamente como sendo não policial. Mas na prática eu era policial, porque eu parecia policial, andava na rua armado, fardado, viatura, cuidando de bandido. Então eu tinha o pior dos mundos. Tivemos 3 colegas assassinados, por exemplo. Né? Tinha o pior dos mundos como policial e tinha o pior dos mundos como administrativo. Entendeu? Então isso era uma barreira muito grande. Por exemplo, durante muito tempo foi questionado o nosso porte de arma. Só a partir da morte do colega é que o porte de arma e a cautela de arma institucional foi efetivamente realizada. Então, por quê? Porque nós éramos esses seres híbridos, ok? Com o advento da criação da polícia, nós passamos a nos definir. E aí, 3 pontos fundamentais nessa transformação, negociação da qual eu fiz parte, tenho muito orgulho disso. Primeiro, transformação da instituição e dos cargos em cargos policiais. Agora, não tem dúvida. Por quê? Porque o próprio nome, Agente Federal de Execução Penal, ele foi criado porque o agente penitenciário não cabia nas nossas funções. Porque o agente penitenciário remete ao batedor de cadeado, enquanto que a atividade na execução penal é muito mais complexa, especialmente na inteligência, na questão jurídica. Sim. Inteligência. Por exemplo, o caso Marielle, né? O caso Marielle foi num conjunto de fatores, com a atuação de todas as polícias, mas com a atuação fundamental da Polícia Penal Federal, num trabalho de inteligência. Tá? Várias outras, aquela operação que começou em Rondônia, né, que teve ameaça ao senador Sérgio Moro, por parte dessa grande organização criminosa, começou e se desenvolveu com o apoio da Polícia Penal Federal, na situação de inteligência. Então, não cabia mais o nome agente penitenciário. Mas nós não éramos polícia, não tinha o que fazer. Aí criou-se esse monstrengo chamado Agente Federal de Execução Penal. Então, você chegava no aeroporto, armado, equipado. Você é a polícia? Não, eu sou Agente Federal de Execução Penal. Ninguém nem entendia o que era. Então, isso era para nós muito ruim, porque polícia é nome universal, né? Não precisa explicar que polícia é, basta você dizer que é polícia. Um exemplo, o meu departamento ia comprar arma e não tinha desconto do IPI, porque não era instituição policial, não era de segurança pública. E aí foi uma construção muito grande, a partir, especialmente, da lei do SUSP, tá? Que fomos inseridos com muita batalha, a anunciação, mais uma vez, fez um trabalho espetacular, juntamente com o presidente da nossa federação, tá? À época, o Helder Jacob, depois o gentil Ney, certo? Presidente da nossa federação, fizeram um trabalho espetacular, juntamente com o nosso apoio, e nós conseguimos, então,
primeiro, criar na Constituição, depois regulamentar a Polícia Penal Federal. E o que mudou? 3 coisas, como eu disse, criação da polícia. Agora somos um órgão policial. Então, antes, por exemplo, o ministro ia fazer reunião com as forças de segurança. Chama lá a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Eu nem sabia a execução penal. Quem é esse? Ah, é o pessoal do DEPEN. Chama o pessoal do DEPEN também. Agora não. Agora, todo e qualquer normativo que sai no âmbito federal, por exemplo, que fala de segurança pública, está lá a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Penal Federal. Então, isso é um avanço muito grande em termos institucionais, porque agora eu tenho o devido reconhecimento em relação ao meu trabalho, que eu não tinha. Isso reflete em todos os ramos da nossa atividade. Todos. Né? Eu tinha o meu porte de arma questionado. Uma vez cheguei em São Paulo, estava portando a minha arma, o policial me parou, normal, né? E aí a gente até fala sobre isso em outro momento. Pai, revistou se está armado? Tá. Então, só funcional. Ele olhou, falou, mas você é policial federal? Eu falei, não. Você é policial rodoviário federal? Eu falei, não. Mas, então, ele ficou assim. Falei, não. Aí foi explicar, foi contar a história. Agora não, agora eu sou policial. Pô. Não tem segredo. Tá? Segundo ponto, nível superior. Tá? Então, a conquista do nível superior foi uma batalha, uma das piores que nós tivemos. Sim. Por quê? Porque eu tinha um entendimento completamente equivocado, que o STF não permitia, não sei o quê. Conseguimos derrubar com muita batalha aí. Tivemos um apoio fundamental. Eu gosto de citar os nomes, porque são verdadeiros heróis da Polícia Penal Federal. Tá? Então, de novo, o Helder Jacob, o Gentil, o Machado, o Carlos Augusto Machado, né, um cara de um intelecto fundamental que nos ajudou muito na construção, certo? Juntamente com o Gentil e com todos os colegas, Gilvan em Brasília, Rita lá no Rio Grande do Norte, certo? Marcos Dias, Alexandre Dias aqui de Catanduas também, o Pacheco, todo mundo nos ajudou bastante. Então, nós conseguimos vencer e colocamos o nível superior. Por quê? Qual era o problema do nível superior? Limite remuneratório, teto. Uma vez ainda quando era agente federal de execução penal de nível médio, foi ao Ministério do Planejamento pedir aumento, né, vamos assim dizer, o cara abriu uma tabela, uma planilha e disse, olha, vocês são a melhor remuneração de nível médio do governo federal. Tchau, vamos embora, acabou. Não tem o que discutir, não tem o que debater. Então, o avanço para o nível superior foi fundamental, tá? E a implementação do subsídio. Porque subsídio também é algo fundamental para nós, tá? Enquanto policiais. Por quê? Porque reflete no todo, reflete nas férias. Né? Porque antes a minha remuneração era um monte de penduricário, e boa parte desses penduricários não entrava no trecho de férias, não entrava no 13º, não entrava na aposentadoria, né? Não entrava na aposentadoria. Então, isso foi um ganho fundamental, um avanço fundamental para a carreira.